Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, mais uma semana começando, com a glória de Deus. E a nossa reflexão, então, para essa segunda-feira, está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Então, Mateus 8, versículos 23 a 27. E eles dizem o seguinte: o título, na minha Bíblia desse trechinho é Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Bom, meus queridos, essa parábola é muito, muito conhecida, com certeza, né? Todos vocês já conhecem. E Jesus acalma, né, a tempestade e tudo fica bem, né? Então, o que a gente, aprende aqui, trazendo, né, essa parábola para hoje, né, para os dias de hoje, né? É justamente isso, né? Jesus acalma a tempestade, é como o título aqui da minha Bíblia. Jesus acalma a tempestade, ou seja, qualquer que seja a tempestade, né, não importa, Jesus acalma a tempestade. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer imprevisto, qualquer mudança, né, de rota, qualquer mudança de condição, né, na nossa vida, Jesus acalma a tempestade, né? Nós precisamos confiar, quando Jesus diz, né, para eles, né, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ou seja, nessas horas que nós temos que mostrar a nossa fé, né? É nessas horas, nas piores horas, que a gente precisa mostrar a grandeza da nossa fé. Então, a nossa fé, assim, nessas horas, ela é testada, né? É nessas horas, nas piores horas, nas surpresas desagradáveis, né, que a nossa fé tem que ser mais forte, tem que ser realmente inabalável, né? Confiar que Deus está no controle, que Jesus está no barco e que Jesus acalma a tempestade. Então, né, o que a gente precisa fazer é pedir para Jesus, entregar para Jesus os nossos problemas, as nossas tempestades. Jesus, acalma essa tempestade, né? Eu não consigo, eu, José, não consigo. Agora, o Senhor, Jesus, o Senhor consegue, né? O Senhor para o mar, os ventos, o Senhor consegue, né, acalmar qualquer tempestade. Então, acalma essa que está me atingindo, em nome de Jesus. É assim que a gente tem que fazer, queridos, né? Não tem outra maneira de acalmar a tempestade que não seja através de Jesus, né? Não há outra maneira da gente lidar com as surpresas, né? Com as adversidades que não seja através de Jesus, né? Nós falamos outro dia aqui sobre resolver os problemas, né, da nossa maneira, e que o certo é resolver lá em cima, né? É pedir, né, ajuda. E aqui, né, outro versículo, outra situação, né, mas a solução é a mesma, é Deus, é Jesus, é resolver as coisas lá em cima, né? Outro patamar resolvendo, né? Foge aqui do nosso controle. Nós não controlamos nada. Agora Jesus controla o vento, controla o mar, Jesus controla tudo, né? Ele, Deus, eles controlam tudo.
Então são a eles que nós precisamos pedir socorro, né? E não aos homens, é a eles, né? Tanto que daí eles, né, os discípulos, eles ficam, né, perplexos, né? E daí eles perguntam entre si, puxa, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos, né, se até o vento e o mar obedecem a Jesus e Jesus está conduzindo o nosso barco, de que nós teremos medo? Né? Por que teremos pouca fé, né, com Jesus, né, comandando o nosso barco, né, comandando a nossa vida? Então nada pode nos atingir, né? Nada pode nos derrubar. Por quê? Porque Jesus é o capitão da nossa nau, Jesus que está no barco. Então o barco pode passar pela tempestade que for, mas afundar ele não afunda, jamais. Ele não afunda. Por quê? Porque quem está pilotando é Jesus. Quem está dentro do barco é Jesus. Quem dá as ordens é Jesus. Quem controla tudo é Jesus. Quem controla até o mar e o vento é Jesus. Então, queridos, né, que a gente traga então essa parábola para o nosso dia de hoje, para a nossa vida hoje, e que tenhamos fé, uma fé inabalável, uma fé duradoura, uma fé forte, uma fé firme, que Jesus está no controle, Jesus está no barco. Então o barco pode passar pela tempestade que for, mas ele não afunda. Por quê? Porque Jesus acalma a tempestade. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui com esse momento, né? E fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança em nome de Jesus. E que hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem, com a graça de Deus. Deus abençoe a todos, nos dê uma segunda-feira repleta de bênçãos e de milagres em nome de Jesus, e que a gente sinta e veja, perceba o agir de Deus cada vez mais presente na nossa vida. E não esqueça, Jesus acalma a tempestade. Grande abraço, queridos, com Deus, e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.